Para o Minutos Corporativos Mulheres na Tecnologia FutureCon, neste mês especial de março, eu recebo Miriam Wimmer. Ela é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, também é doutora em Políticas de Comunicação e Cultura e mestre em Direito Público. Só isso, né, Miriam? Miriam, muitíssimo obrigada pela sua presença. É muito bom tê-la aqui neste assunto tão especial e neste mês tão especial também. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. O prazer é todo meu, uma satisfação enorme fazer parte dessa iniciativa tão interessante, ainda mais no mês das mulheres, em que vocês têm uma programação feminina, então agradeço mais uma vez o convite. A gente que agradece, é isso mesmo, Miriam, tanta coisa para falar, né? E aí a gente começa aqui, ó, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em agosto de 2020. Como que é para você atuar nessa importante frente? E se você consegue nos contar também um pouco da sua experiência e como que você chegou nesse cargo de diretora dentro da ANPD? À vontade. Claro, Ana, obrigada. De fato, eu sou servidora pública, já trabalho há 14 anos, mais de 14 anos no governo federal, e eu entrei no serviço público por meio de concurso para a Anatel, para a Agência Nacional de Telecomunicações, e desde o início da minha carreira eu sempre tive muito envolvida com os debates de regulação de novas tecnologias, então trabalhei na Anatel, depois trabalhei no Ministério das Comunicações, depois no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e ao longo dessa trajetória eu sempre tive muita proximidade com as pautas de regulação da internet, governança da internet, depois no MCTIC também com políticas para transformação digital, estratégia para incentivo à inteligência artificial, e um pouco ao longo desse caminho eu acabei me envolvendo com o tema de proteção de dados pessoais. Então, quando eu estava ainda no Ministério das Comunicações, esse assunto começou a ser discutido na época pelo Ministério da Justiça, né, pela Secretaria Nacional do Consumidor, e lá para 2011, 2012, eu comecei a participar das reuniões governamentais para discutir o então anteprojeto de lei. E ao longo desse tempo eu fui mudando de posição no governo, mas eu mantive o interesse pela pauta de proteção de dados pessoais, e com isso eu pude acompanhar bem de perto a tramitação do projeto de lei, tanto no Executivo, como depois no Congresso Nacional, depois a discussão sobre sanção, veto, enfim. Então é um tema ao qual eu me encontro ligada já tem quase uma década, e no ano passado, quando o Congresso Nacional finalmente decidiu pela entrada em vigor da LGPD, o Poder Executivo também expediu um decreto para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nesse momento eu me senti muito honrada, porque eu fui convidada para ser uma das diretoras, né, da ANPD. A ANPD é um órgão colegiado, liderado por um conselho diretor, e naquele momento, então, eu fui convidada pela Casa Civil a me submeter ao escrutínio do Senado Federal para ser uma das diretoras. Então, de certo modo, foi a continuação de uma trajetória de 10 anos mexendo com esse tema, e para mim é uma honra enorme, uma grande alegria de poder fazer parte do primeiro conselho diretor da ANPD e ajudar a construir aí esse ambiente brasileiro de proteção de dados pessoais. Nossa, parabéns para a gente também, viu? Como cidadã brasileira e como mulher também, que bom, parabéns. E aí, falando então dessa presença feminina, há outras presenças femininas em cargos de liderança na ANPD? Sim, graças a Deus a ANPD é um órgão que tem realmente um excelente equilíbrio de gênero. Então, mesmo no âmbito do conselho diretor, são 5 diretores, 2 mulheres, né? Além de mim, tem a diretora Nairane Rabelo, né? Uma das 5, e nas equipes técnicas também tem uma presença feminina muito acentuada. Então, a chefe de gabinete da presidência é mulher, a secretária-geral da ANPD é mulher, a coordenadora-geral de normatização é mulher, a coordenadora-geral de fiscalização é mulher, a coordenadora-geral de relações internacionais e institucionais é mulher, né? E distribuído na equipe também outras mulheres em posição de liderança, e nós temos hoje 26 ou 27 servidores, mais ou menos, e quase 50% é de mulheres. Então, foi algo que aconteceu assim, espontaneamente, né? As pessoas foram selecionadas a partir de análise curricular, de entrevistas, e eu acho que é uma grande alegria poder tratar de um assunto como proteção de dados com uma equipe representativa realmente, porque a gente sempre costuma falar que proteção de dados pessoais pressupõe a equidade de gênero, pressupõe a não discriminação, e nada mais justo do que dentro da NPD ter um corpo também com uma distribuição igualitária entre homens e mulheres. Fazer jus, né, Miriam? Que bom. Com certeza. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nas suas funções, um dia de Miriam, ou as principais funções, quais seriam as suas principais atividades exercidas dentro
da NPD? Então, a gente está numa fase muito interessante, Ana, porque a NPD acabou de ser criada, né? Ela foi criada em novembro do ano passado, a gente não tem ainda 5 meses de vida, e uma equipe muito pequena, né? Assim, considerando o tamanho das atribuições que a NPD tem, uma equipe realmente enxuta, e, portanto, todo mundo é um pouquinho pau para toda a obra, né? Todo mundo faz de tudo um pouco. Dia desse eu cheguei na NPD e tinha um diretor carregando um móvel no ombro, sabe? Pendurando o retroprojetor, então, realmente todo mundo faz de tudo um pouco, mas eu acho que hoje os diretores têm se concentrado muito em, de um lado, buscar participar de eventos, de dialogar com a sociedade, com vistas justamente a promover essa mudança cultural, essa ampliação e incorporação de uma cultura de proteção de dados pessoais. A gente tem se dedicado muito a trabalhar nos aspectos regulatórios, porque a LGPD é uma norma que requer regulamentação em inúmeros aspectos, né? A gente tem muitas normas que a gente precisa expedir, então a gente tem já uma agenda regulatória aprovada, a gente tem equipes trabalhando em normatização, e nesse processo a gente tem buscado dialogar bastante com os agentes de tratamento e com os titulares de dados para entender onde é que estão os problemas, e também questões realmente administrativas, do dia a dia, lidar com a imprensa, publicar agenda. Então, realmente é um dia que começa 8h30 da manhã, vai terminar tarde da noite, não tem muito hora para acabar, mas eu acho que faz parte desse momento inicial em que a gente está colocando um tijolinho em cima do outro para construir essas fundações, né, do que vai ser a NPD, que a gente espera que no futuro seja uma estrutura bem mais robusta do que a gente tem hoje, que é realmente uma estrutura ainda provisória, né? Muito bem. É muito trabalho, Miriam, com certeza. Sem dúvida. Você, Miriam, você enfrentou alguma resistência por ser mulher para assumir e dirigir essa função tão inovadora? Uma vez que você acabou de falar, ela é nova e você não tem antecessor, né? Então, assim, como que foi iniciado zero esse cargo? A gente sabe que quando é novo, legal, a gente pode criar tanta coisa, mas ao mesmo tempo, opa, não tem nenhuma referência, não tem nada antes. Sabe que não é tão simples assim. Então, como é que foi? Eu acho que essa primeira configuração da NPD é uma configuração assim da maior importância, porque a gente está criando realmente a cultura da autoridade, né? O perfil, a cara, o modo de trabalhar, tudo isso a gente está criando agora, né? Então, todas as decisões que são tomadas nesse primeiro ano acabam servindo como uma referência muito importante para o que vem lá na frente, né? Então, nesse momento, a gente está se esforçando muito para ser transparente, para dialogar com a sociedade, né? Enfim, para prestar contas, para se mostrar aberto. E eu acho que assim, aos poucos, que a gente vai criando também uma cultura organizacional que vai ser muito importante lá na frente. E aí a sua pergunta específica sobre ser mulher, sobre os desafios, assim, nesse momento eu acho que a gente está num ambiente muito igualitário, né? Então não tem diferença entre diretor homem, diretor mulher, a gente tem uma equipe super feminina também, então essa não é uma questão realmente que cause aflição nesse momento, mas eu acho que a sua pergunta é interessante porque existe uma discussão muito mais ampla sobre a presença de mulheres em posições de liderança e também mulheres trabalhando com tecnologia, e essa é uma experiência que eu tenho talvez de outros cargos, né? Eu, além de estudar direito, também estudei engenharia mecânica durante 4 anos e sempre estive ali trabalhando na interseção do direito, da tecnologia, e eu acho que a minha experiência, assim como a de muitas mulheres que atuam nessa interseção, é de que normalmente nós somos poucas, né? Assim, poucas mulheres, e quanto mais você vai subindo nos níveis hierárquicos, menos mulheres, né? Mais isoladas nós ficamos, e eu acho que isso é algo que decorre de questões culturais, de questões estruturais, de expectativas que existem quanto ao papel da mulher na sociedade, e em particular da mulher em áreas tecnológicas, né? Além de desafios muito particulares que dizem respeito à conciliação de vida familiar com vida profissional, cuidados com os filhos, né? Então, realmente, eu acho que trabalhar na interseção do direito e tecnologia é uma tendência cada vez mais acentuada, a gente vê mais pessoas se interessando por isso, mas para as mulheres em particular é um terreno ainda que está sendo desbravado em grande medida, né? Muito bem. E aí, falando então desses desafios de história para chegar até aqui, você consegue dizer assim, os principais desafios desde que assumiu e o que pretende implementar nessa atividade, que é fiscalizar a organização para se adequarem à LGBT? Ana, eu acho que, assim, eu gosto muito de lembrar do dia que os diretores
tomaram posse, né? Então, os diretores foram sabatinados pelo Congresso Nacional, pelo Senado, né? E aí nós fomos lá para a presidência, tomamos posse, assinamos os documentos, enfim, e aí os colegas da presidência levaram a gente para uma sala de reuniões, né? Os 5 diretores, pronto, podem começar. E aí você se deparar com aquela sala de reuniões vazia, né? Que não tem servidor, não tem secretária, não tem telefone, não tem computador, não tem nada, assim, pronto, podem começar a criar aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e realmente é um momento que a gente olha por onde começar, né? Como é que a gente vai colocar de pé essa empreitada aí que é construir uma autoridade quando nunca houve uma função dessas no governo brasileiro. E eu acho que todos os diretores atuaram de maneira bastante entrosada e a gente começou assim, bom, vamos então construir equipe, né? Vamos fazer entrevistas, vamos olhar os currículos, vamos começar a montar realmente um corpo técnico e depois, bom, vamos achar um lugar para trabalhar, né? Uma sede para a NPD, vamos criar um site, vamos criar um e-mail. Então, coisas realmente muito básicas e para mim, em particular, isso foi desafiador, Ana, porque assim, eu trabalho com esse tema tem muitos anos, eu dou aula sobre proteção de dados, então eu tenho na minha cabeça assim, uma visão do papel de uma autoridade, o que a gente deveria fazer, só que a gente se deparou com um cenário que realmente tinha que construir do zero, é isso, é carregar móvel no lombo, sabe? É trabalhar com tapumes, né? Então, eu acho que a distância entre o cenário que a gente idealiza e aonde a gente quer chegar e a realidade concreta, né, de começar do zero, é uma coisa que é super desafiadora. E eu diria que, assim, apesar desse cenário difícil, né, esse cenário realmente heróico, né, que os diretores estão enfrentando, a gente conseguiu avançar em muitos pontos que me parecem ser realmente importantes. Então, a gente logo conseguiu publicar um planejamento estratégico, né, identificando quais são os pontos que a gente pretende tratar prioritariamente. Depois, nós publicamos uma agenda regulatória, que tem o objetivo de dar transparência, de dar ciência à sociedade sobre os aspectos que a gente vai regulamentar primeiro. A gente começou também já um processo de tomada de subsídios sobre alguns temas que são particularmente relevantes e que vão ser regulados já nesse primeiro momento. Então, enfim, me parece que muitas medidas têm sido tomadas e é realmente uma alegria. A gente olha hoje para aquela sala que às vezes tem, né, 20 pessoas, ou online, ou presencial, e pensa, nossa, realmente aquela ideia, aquela imagem, aquele ideal está saindo do papel, a gente tem aqui uma equipe, a gente tem uma pauta, a gente tem sistemas, tem e-mail, tem reclamação de titular, então realmente é uma fase muito, muito bonita e muito emocionante. Que bom, que legal. Os desafios foram até outros, né, Miriam, no começo, e o sonho cresceu mesmo, né? E aí, em quais setores da economia brasileira são os maiores impactos da LGPD? Olha, eu acho que o dilema e o desafio da LGPD é que ela se aplica a todos os setores da economia e a praticamente todas as áreas do próprio governo, tirando algumas atividades específicas ligadas à segurança pública, defesa nacional. A LGPD se aplica a tudo, é uma norma transversal. E daí que é muito difícil dizer qual que é o setor mais impactado, ou com que áreas, né, tem mais dificuldades. Eu me recordo que quando a gente estava ainda discutindo o projeto de lei que veio a ser a LGPD, havia uma percepção equivocada de que seria uma lei que só valeria para os setores intensivos em tecnologia, né, para os setores digitais. O que é que, na verdade, porque no fim das contas, qualquer supermercado, qualquer farmácia, né, qualquer hospital, qualquer banco, todos os setores são impactados pela LGPD, uma vez que realmente a gente está migrando em direção a uma economia e a um governo movido a dados, né? Então, a economia digital, o governo digital, e, consequentemente, as atividades de tratamento de dados pessoais estão presentes em todas as áreas e a LGPD vai se aplicar a todos. Então, ao invés de dizer qual que é o setor mais impactado, eu diria assim, qual que é o principal desafio? O principal desafio é a gente pegar uma lei com pretensões de transversalidade e conseguir aplicá-la a setores diferentes que muitas vezes estão também sujeitos à regulamentação específica, né? Seja por conta de uma agência reguladora, telecomunicações, setor financeiro, e também levando em consideração a interseção da LGPD com outras normas transversais, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ou da Lei Brasileira de Defesa da Concorrência. Então, eu acho que o desafio é a gente conseguir estabelecer esses parâmetros hermenêuticos e também essa lógica de cooperação da ANPD com outros órgãos públicos para que a lei possa ser implementada da forma mais segura possível. Muito bom, muito esclarecedor, ótimo. E aí a perguntinha aqui que não quer calar, né? Que recentemente a gente foi surpreendido, né? Temos sido surpreendidos por vários casos de vazamentos de dados.
E aí, a que você atribui essa recorrência? E como que a ANPD atua nesse sentido, Miriam? Sim, fomos surpreendidos Eu acho mesmo, que né? todos nós, e na NPD, a gente recebeu com muita preocupação essas denúncias que Imagino. vieram aí Uhum. pela imprensa, né? E eu acho que nesse ponto é importante a gente fazer um esclarecimento também sobre para que Ótimo. serve a LGPD e a NPD face à competência de outros órgãos públicos e mesmo a incidência de outras normas, como a legislação penal, por exemplo, né? Então, a LGPD é uma norma que não veio assim para caçar hacker, não é para isso que serve a LGPD. A LGPD é uma norma que busca incentivar um comportamento responsável por parte das organizações públicas e privadas que tratam dados pessoais e estabelecer um conjunto de direitos ao titular de dados para que ele esteja no centro, né, para que ele seja protagonista quanto à forma que os dados pessoais dele são tratados. E, nesse sentido, a NPD tem competências, por exemplo, para fazer recomendações, para estabelecer parâmetros de segurança, enfim, é um trabalho todo, digamos assim, preventivo, né, que busca assegurar que a gente não chegue nesse estágio, que é o estágio da patologia, na estágio em que tudo deu errado, em que há um grande vazamento de dados, né. E esses casos que foram noticiados, em particular, eles não foram notificados para a NPD da forma como a lei prevê, que é assim, controlador tomou ciência de um incidente, notifica a NPD, notifica o titular. Pelo contrário, esses casos foram denunciados pela imprensa com base em atividades de investigação que davam conta da comercialização de bases de dados na dark web. Então, aqui a gente tem provavelmente uma atividade criminosa, a gente tem ali um crime cibernético, a invasão de um dispositivo informático ou algum outro tipo penal, né, que atrai, portanto, a competência de órgãos investigativos criminais, que atrai a competência da polícia, atrai a competência do Ministério Público, né, com vistas a apurar esses fatos e, eventualmente, punir os responsáveis, né. Então, o papel da NPD, é claro, é de promover uma articulação entre essas diferentes frentes, e quando a gente tomou ciência desses vazamentos, a gente rapidamente buscou apoio da Polícia Federal, do CERT-BR, que é um órgão que cuida de incidentes de segurança na internet. Também temos uma parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, porque existem impactos sobre relações de consumo. Em alguns dos casos, houve informações de que empresas de setores regulados poderiam estar envolvidas, então nós notificamos também o regulador setorial, e o que a gente quer fazer é contribuir para que se esclareçam esses fatos. E o nosso papel na NPD é um pouquinho também de ajudar o titular a saber como se defender de eventuais Ótimo. maus usos, porque, de fato, né, assim, os riscos de furto de identidade, de fraudes, de golpes, né, se acentuam diante de um cenário desses, que é o oposto do que a LGPD quer. Né? A LGPD quer o Uhum. titular no controle, a gente aqui tem um cenário de descontrole, que é muitíssimo grave. Então, é um pouquinho nesse sentido que a gente tem atuado. E um último ponto que eu queria mencionar é que a gente não tem ainda respostas conclusivas, as investigações estão ainda em curso, Tá. mas até o momento o que parece é que esses vazamentos não são recentes, quer dizer, eles não aconteceram agora, possivelmente eles aconteceram ao longo de vários anos, 5 anos, 7 anos, e essas bases de dados que estão sendo comercializadas são, na verdade, fruto de vários vazamentos, de vários Tá. incidentes que acabaram gerando essas grandes bases que agora estão aí ofertados na dark web. Então, também não dá para dizer que repentinamente teve um surto de vazamentos, não é isso, mas esses vazamentos estão sendo noticiados agora e estão ensejando uma atuação mais incisiva por parte dos órgãos competentes, que não são só a NPD, mas são também órgãos de investigação criminal. Então, até a maneira com que foi divulgado isso para a gente, né, também é de maneira equivocada, né? Então, porque é como se tivesse Foi mesmo, assim, né, falado que veio agora esse monte de informação, mas que na verdade não é de agora, né? Então, exato. ao que parece, foram vazamentos ao longo de vários anos, né? E eu acho assim, a imprensa tomou ciência disso, empresas de segurança viram esses anúncios na dark web, trouxeram isso a público, né? Então, esse é o momento em que a gente teve acesso a essa informação, mas parece que de fato são eventos, né, que vêm acontecendo ao longo de um tempo, e isso é algo que de fato gera muita preocupação, e seja, né, as nossas ações coordenadas no âmbito do governo federal. Legal. E aí, pegando o gancho, na sua opinião, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com os nossos dados pessoais? Quais dicas e orientações, assim, básicas para poder reforçar isso você daria? Essa é uma ótima questão, Ana, porque quando a gente fala de legislações de proteção de dados pessoais, o que
a gente está em busca, na verdade, de uma mudança cultural, né? A promoção da cultura de proteção de dados pessoais, para que tanto os titulares, né, os indivíduos, como também as organizações, tenham ciência da responsabilidade que elas têm ao lidar com dados pessoais e dos cuidados que devem ser adotados. Então, esses cuidados valem tanto para quem trata dado como para quem tem o seu dado tratado, né? Isso. E nós, como indivíduos, podemos também adotar algumas medidas para evitar uma exposição indevida ou desnecessária. Então, tanto medidas de segurança básicas, do tipo, vamos usar senhas fortes, né, evitar senhas 1, 2, 3, 4, 5, trocar senhas periodicamente, né, como também um elemento assim de desconfiança, né, chega aquele link, chega um SMS, clique aqui, seu banco está pedindo, né, desconfie, né, tenha dúvidas, pense 2 vezes, verifique direitinho o site, né, ao fazer compras online, também o cuidado para não sair distribuindo cartão de crédito. Então, esses são cuidados, eu acho, muito básicos, assim, eu chamaria de higiene cibernética, né, de cuidados com a segurança da informação, que devem ser complementados com uma reflexão também um pouquinho mais cuidadosa sobre a maneira como a gente projeta os nossos dados, a nossa personalidade no mundo. Então, será que era mesmo necessário fornecer o CPF naquela compra? Será que vale mesmo a pena se cadastrar naquele site, baixar aquele aplicativo, né? Será que não valeria a pena dar uma olhada nas políticas de privacidade, nos termos de uso, para ver se você está mesmo de acordo com aquele tipo de tratamento, né? E de fato, é um desafio grande, porque essas políticas de privacidade nem sempre são amigáveis, né? Às vezes, você clica lá, tem 20 páginas de letrinhas pequenas, a gente pula esse troço, aceita, tira da minha frente. E isso é uma coisa que, inclusive, é estudada, se chama fadiga do consentimento, né? A gente fica tão cansado de ser perguntado o tempo inteiro se a gente aceita, que a gente acaba aceitando tudo de maneira um pouquinho descuidada, né? Então, para o indivíduo, eu sugiro realmente uma reflexão um pouquinho maior sobre a circunstância em que ele fornece seus dados, sugiro um pouquinho de precaução com relação a golpes na internet, e agora, mais especificamente, né, no contexto desses vazamentos, também a gente divulgou algumas medidas que os próprios titulares podem adotar para verificar se não estão sendo vítimas de alguns golpes. Então, uma delas é se cadastrar no sistema Registrato do Banco Central, é um sistema por meio do qual você consegue verificar movimentações financeiras no seu nome. Então, tomada de empréstimos, abertura de contas, né? Você consegue, com base no seu CPF, nos seus dados de identificação do seu banco, né, consultar se houve movimentações financeiras associadas ao seu CPF. É uma dica super bacana, é uma coisa bem fácil de consultar. Registrato do Banco Central. Muito exatamente. Bom. Ótima dica. Uma outra dica é você consultar no site da ANPD o cadastro de telefones pré-pagos. Então, você consegue digitar lá o seu CPF e verificar se tem linhas de pré-pagos associados ao seu nome, que é uma coisa também super importante, porque muitas vezes esses pré-pagos são usados para golpes, enfim. Então, bota lá seu CPF, verifica se não foi aberto um número celular no seu nome, e se tiver sido, entre em contato com a prestadora de serviços de telecomunicações, né? Uma outra medida que, assim, eu particularmente adotei, para mim funcionou, mas eu sei que tem gente que não gosta, é uma medida contra chamadas não desejadas, né? Telemarketing. Então, existe uma iniciativa promovida pela Anatel, mas é uma iniciativa autorregulatória, chamada Não Me Perturbe, é um site chamado Não Me Perturbe, e você pode se cadastrar lá para não receber telefonemas indesejados, seja de empresas atuantes no setor financeiro, seja também de empresas no setor de telecom. Então, eu me cadastrei lá, eu percebi uma diminuição do número de chamadas de telemarketing, que estava realmente me incomodando, e eu acho que é uma coisa também enfim, que ajuda, né, para quem não gostaria de receber esse tipo de comunicação. Maravilhosas dicas, Miriam, muitíssimo obrigada. E, com certeza, previne e retira, assim, a fadiga de... Assim, a gente se organiza um tempo para todas essas medidas e a gente otimiza muito a vida da gente, né? Ótimas dicas. E aí, a gente tem avançado e discutido bastante os temas de inovação e tecnologia. Que pontos você destacaria nesse cenário de tecnologia e ações inovadoras para os próximos anos, Miriam? Essa é uma excelente pergunta, Ana, e eu adorei essa pergunta, inclusive porque minha trajetória pessoal sempre foi atuando com temas de tecnologia, inovação, e eu acho que é realmente um aspecto muito importante. E a sua pergunta é super pertinente também, porque justamente essa mudança que a gente está vivenciando de transformação digital, né, de incorporação cada vez mais intensa da tecnologia nas diferentes áreas da economia, nas relações interpessoais,
é um fenômeno que gera desdobramentos importantes em termos de proteção de dados pessoais, porque a gente vive num cenário em que existem possibilidades inéditas, né, de criação de dados pessoais, compartilhamento de dados pessoais, né, coleta, compartilhamento, né, então, e isso tudo utilizado por tecnologias de Big Data, de Analytics, até mesmo de inteligência artificial, que permite a criação de projeções acerca do comportamento humano, a realização de inferências sobre preferências, sobre gostos, sobre orientações políticas, né? E a gente vê, de fato, com muita atenção a proliferação de sistemas de inteligência artificial, né, em todos os ambientes, seja num chatbot que você liga para ter um atendimento de uma consulta médica, seja em sistemas de recomendação, em redes sociais ou em serviços de streaming, né? E tudo isso é baseado no tratamento intenso de dados pessoais com vistas à formação de perfis de consumo, perfis de crédito, perfis profissionais, perfis também, eventualmente, pessoais, de orientação sexual, ou de preferências, ou de visões políticas, né? E eu acho que quando a gente olha para esse cenário de transformação digital, que é impulsionado por todas as tecnologias, né, computação em nuvem, 5G, internet das coisas, inteligência artificial, a gente tem que olhar para isso com entusiasmo, porque eu sou entusiasta da tecnologia, mas também com preocupação quanto à necessidade de que os dados utilizados nesse contexto sejam feitos de maneira responsável e de forma a proteger os direitos dos titulares e levar em consideração as suas expectativas. Então, eu acho que foi, de fato, muito importante, muito oportuno que a LGPD tenha entrado em vigor no ano passado, podia ter sido antes até, eu acho, né? Porque nos permite acompanhar para e passo essas evoluções junto com o amadurecimento de um arcabouço normativo voltado para a proteção de dados pessoais. Muito bem. E aí você falou do 5G, ele tá a caminho, né? O que ele trará de impactos na proteção de dados, Miriam? Então, o 5G é uma tecnologia que muitas vezes o pessoal chama de game changer, né? Que ele muda tudo, tecnologia disruptiva. E, de fato, essa é uma avaliação correta. O 5G não é apenas mais uma geração de telefonia móvel, não é um 4G Plus, mas é uma tecnologia que permite aplicações que a gente não vivenciou até hoje ainda, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai estudar 5G, o pessoal fala de um triângulo, né? As três grandes características. De um lado, a ultra banda larga, né? Então, transmissão de dados, uma velocidade muito elevada, que permite, por exemplo, vídeos, né? De uma forma que a gente ainda não vivenciou nas tecnologias móveis. Depois, a possibilidade de conexão massiva de dispositivos de internet das coisas, então, com muito menos banda, com muito menos torre, você consegue conectar um número muito maior de dispositivos conectados. E, por fim, também a possibilidade de aplicações, que a gente chama de aplicações de missão crítica, né? Que são aplicações que requerem baixíssima latência, alta confiabilidade. Por exemplo, um carro autônomo, né? Um carro conectado, um carro que dirige sem motorista. Então, essas são as promessas que o 5G traz. A gente ainda não está vendo isso na prática, porque o 5G é uma tecnologia que está chegando, né? Que vai ser licitada esse ano no Brasil, que outros países estão também aos poucos implementando, mas a gente vê aí o potencial para, enfim, a aceleração desse processo de transformação digital, inclusive a partir dos seus usos industriais, né? Se fala indústria 4.0, né? Suas aplicações no campo industrial, eu acho que vão ser muito importantes. E com relação aos impactos de proteção de dados pessoais, a legislação de proteção de dados pessoais ela é neutra tecnologicamente falando, né? Mas não tem dúvidas de que essa é uma tecnologia que vai acelerar, né, e ampliar as possibilidades de coleta e de tratamento de dados pessoais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Mais dispositivos conectados, maiores riscos, maiores vulnerabilidades, e a discussão do 5G tem caminhado sempre lado a lado com uma discussão sobre segurança cibernética, sobre mecanismos de proteção, com salvaguardas, garantias, né? E tanto é assim que o Ministério das Comunicações, junto com outros órgãos públicos, tem atribuído grande importância a esse debate. Então, nós na NPD estamos aí aguardando, né, a chegada do 5G e estaremos muito atentos aos seus desdobramentos no campo da proteção de dados pessoais. Ai, com certeza, ansiosos, né, para tudo que ainda vamos viver, com certeza. Ai, quanta informação, estou amando tudo isso aqui, ó. E aí, a gente sabe que há poucas mulheres ocupando cargos de liderança em vários setores, tá? Eu sei que aí, com vocês, graças a Deus, né, a gente não tem esses dados, mas em outros setores, sim, a gente sabe que sim. Então, assim, em sua opinião, Miriam,
Quais são os principais obstáculos para mudar esse cenário? A sua opinião, Acho que Miriam? essa é uma pergunta muito difícil, Ana, e é difícil também identificar um único fator que possa ter levado a esse cenário. Então, assim, você me traz um diagnóstico, o diagnóstico está correto. Quando eu olho, por exemplo, para a administração pública federal, a gente vê que na estrutura de cargos do governo, né, até o nível de uma paridade entre homens e mulheres, mas à medida que você vai subindo no nível hierárquico, vai rareando, né, a presença feminina, até que você chega no nível de DS6, por exemplo, a nível de secretária de Estado, e você vai ter mais ou menos 15% de mulheres apenas, face a 85% de homens ocupando esses cargos. E é difícil, assim, você botar o dedo em um único fator que possa levar a esse cenário, mas eu acho que existe um tanto de machismo estrutural, assim, de vieses implícitos que acabam limitando a ascensão feminina, né? E isso se desdobra e se revela de inúmeras formas, né? Seja pela menor presença de mulheres em eventos públicos, de debate. Quantas vezes a gente vai num evento, você tem 15 homens falando e uma mulher, ou nenhuma mulher, né? Felizmente é uma coisa que está se tornando menos comum. Também uma expectativa social sobre qual que é o papel da mulher nesses ambientes de liderança. Então, a mulher que é mais assertiva já é acusada de ser agressiva, a mulher que é mais calma é chamada de pouco assertiva, né? Então, sempre muitas preconcepções acerca de como uma mulher deveria se comportar e do quanto a sua voz deveria ser ouvida. E esse é um desafio que se torna ainda mais acentuado com a maternidade, pelo menos essa foi a minha experiência, porque muitas vezes os ambientes profissionais, eles giram num ritmo, numa velocidade que é incompatível realmente com a vida familiar. Isso afeta homens e mulheres, né? Mas na nossa sociedade existe uma expectativa maior quanto ao papel das mulheres nos cuidados, né? Com a família, com os idosos, com as crianças. E assim é que se numa organização a reunião importante, né? Que vai decidir as coisas, acontece às 7 da noite, isso vai desproporcionalmente castigar as pessoas que têm crianças para cuidar, por exemplo, que é um papel que predominantemente vai recair sobre as mulheres, né? Então, eu acho que existe um processo também de amadurecimento das organizações, de reflexão sobre essas práticas, que elas são injustas não só para mulheres, mas também para homens que gostariam de dedicar um tempo maior às suas famílias, né? Então, por que essa reunião não acontece às 9 da manhã? Por que tem que ser às 9 da noite, por exemplo, né? E um pouquinho essa cultura corporativa de que trabalhar madrugadas adentro é um sinal de eficiência, quando eu acho que é o contrário, a gente tem que ser eficiente no horário dedicado ao trabalho, dar conta de tudo, para poder sair no horário correto e cuidar dos outros aspectos da vida que são igualmente importantes, né? Então, de novo, muito difícil encontrar causas, encontrar soluções, mas eu acho que é uma combinação de vários fatores educacionais, econômicos e também culturais e comportamentais, sabe? Ô, Miriam, muitíssimo, muitíssimo bom e muito interessante tudo isso que você abordou. Eu até queria pegar a questão, o gancho da reunião às 7 horas da noite, que ainda tem, sabe o que acontece muito? Se a mulher, ela se ausenta da reunião porque ela foi buscar o filho, né? Ah, ela é uma supermãe, porque ela foi buscar o filho. Se ela decide falar, não, mas o pai ou alguém busca e ela fica na reunião, vão dizer, nossa, mas que tipo de mãe que não foi buscar o filho? Então, se ela se ausenta, que tipo de profissional ela é? Se ela se ausenta, que tipo de mãe é? Então, é difícil mesmo, ainda tem essa questão cultural, muita coisa para ser mudada, transformada, né? Muito. Isso, e não só nas organizações, mas também domesticamente, né? A divisão de Sim. papéis entre homens e mulheres, nos cuidados com as crianças, nos cuidados domésticos, porque essa função doméstica, né? Quem tem casa sabe que não acaba o trabalho. E quando isso não é dividido de maneira igualitária entre homem e mulher, naturalmente a pessoa que assume mais a carga doméstica vai ter menos tempo para se dedicar a outros aspectos de sua vida, também no campo profissional. Então, eu acho que são realmente questões muito arraizadas, né? Muito difíceis de mexer, mas eu tenho realmente muito otimismo de que as coisas estão melhorando e estão mudando, e particularmente eu posso falar que a minha experiência, apesar de sempre ser minoria nas salas, sempre ser a única mulher, né? Minha experiência profissional sempre foi positiva e sempre me senti muito acolhida e muito amparada, inclusive na época da gravidez, quando meu filho nasceu, e até hoje, né? Então, eu acredito que é possível, sim, construir esses ambientes e que nós, mulheres, temos um papel também importante no sentido de chamar atenção para os desequilíbrios quando eles vierem a acontecer. Exatamente. Quantos anos seu filho tem? Ele está com 7 agora, está um pouquinho Que maior, mas eu amor, vou tá dizer que os primeiros grandinho. anos é mais Não, puxado, com né? certeza. Ó, e Miriam, e é bom
você ter vivido isso, porque você consegue trazer esse acalento e tudo isso por onde você vai trazendo outras mulheres e transformando mesmo, né? Tudo isso, que aí eu acho que esse é o nosso papel, né? Ó, cheguei na perguntinha, na última já, que ela é difícil, a gente sempre fala que ela é um pouco complicada. E se você pudesse, Miriam, conversar com alguma mulher, seja no âmbito profissional ou pessoal, com quem você desejaria conversar? Essa é uma pergunta difícil, Ana, É. e não é porque faltam mulheres interessantes, é porque Hum, tem muitas, né? E é muito difícil escolher. E no campo que eu estudo, que é o campo da proteção de dados pessoais, da privacidade, existem destacadas mulheres estudiosas, acadêmicas, tanto no Brasil como também internacionalmente. E eu pensei em três mulheres, assim, que são mulheres que tiveram um papel muito importante aí na construção da disciplina da proteção de dados pessoais, né? Então, é a Anne Cavoukian, que foi comissária de proteção de dados pessoais no Canadá e que desenvolveu o conceito de Privacy by Design, que é um conceito que é muito influente, né, e presente, inclusive, na nossa legislação. E depois tem duas acadêmicas que são pessoas que realmente criaram pontos de inflexão na discussão de proteção de dados pessoais. Uma é uma autora chamada Shoshana Zuboff, que criou o conceito de capitalismo de vigilância e tem uma visão profundamente crítica, né, um ponto de vista com relação a essa nossa sociedade mediada pela tecnologia. E a outra é a Helen Nissenbaum, que é uma autora que criou e fundamentou essa ideia de integridade contextual, né, da privacidade como o respeito ao contexto em que as informações pessoais são coletadas e tratadas. Então, se eu pudesse um dia sentar com essas três e tomar um cafezinho e bater um papo, seria uma grande alegria. olha que maravilha, elas existem ainda, estão vivas? Todas Acho que elas? sim, que eu saiba Ah, sim. ó, geralmente é uma só. Eu deixei você falar das três, porque como você comenta e a gente sabe que você esteve ao longo da sua carreira tão só, solitária, né, como mulher, então eu deixei você falar dessas três para não se sentir tão só, tá bom? A gente tem uma subrepresentação feminina em tantos âmbitos, então vamos ter uma super representação aqui na hora Isso, de destacar as isso. mulheres que são importantes, né? Acho justíssimo. E acho que assim como elas, você também vem transformando todo o setor que você atua e vem transformando também o nosso país, e isso é muito bom, e eu quero te agradecer muito por você existir e por você estar aqui com a gente, dando essas informações tão importantes, muito importantes, nesta data, né, comemorativa tão importante também, tanto para o FutureCon quanto para todo o setor, o mercado. Muitíssimo obrigada, Miriam, foi um prazer imenso. Eu não queria terminar, porque está muito bom o papo aqui com você, assim, muito revelador, muito bom ouvir você. Então, muitíssimo obrigada mesmo, foi um prazer. E eu tenho certeza que essas mulheres também adorariam conversar com você. Muito obrigada, Ana. Eu agradeço enormemente o convite, a sua gentileza aí na entrevista e fico super à disposição para outras oportunidades. E parabenizo também a iniciativa de entrevistar mulheres nesse mês de março, porque realmente é isso, né? Então, os desequilíbrios a gente vai combater por meio da evidenciação de que existem mulheres que têm uma história a compartilhar, que têm algo a dizer. E parabenizo, então, mais uma vez pela iniciativa do podcast. Muito obrigada, viu, Ana? A gente que agradece. E aí, eu quero te dizer, assim, muito sucesso para vocês, né, que estão aí plantando sementes, semeando, daqui a pouco já estão colhendo, e eu espero recebê-la mais vezes para a gente ter mais e mais informações. Obrigada, tá? E você, mulheres na tecnologia, mulheres maravilhosas, continue aqui no FutureCon, tudo que tem para você. Obrigada.